bem-vindos ao canal. Pessoal, há algumas semanas eu comentei sobre mitologia. De um modo geral, dei uma passada pela grega, pela egípcia, pela nórdica. E quando eu passei pela grega, eu comentei sobre um trabalho que eu fiz sobre o Hércules. Hércules e seus 12 trabalhos. E disse que mais pra frente eu iria comentar sobre ele, e hoje é o dia. Como ele é um trabalho um pouco extenso, eu vou dividir em duas partes. Então no próximo vídeo eu termino. Para não fugir muito do assunto de mitologia, na nossa sugestão literária eu vou falar sobre o livro do Neil Gaiman, Mitologia Nórdica, apesar do Hércules ser da mitologia grega. Mas esse livro do Neil Gaiman é sensacional. Então fiquem comigo até o fim, ativem os sininhos, quem não for inscrito se inscreva e dê o seu like, deixe seu comentário e vamos junto. Bom, para começar, quem foi Hércules? Hércules foi um herói da mitologia grega e ele era um semideus. O que é o semideus? Semideus ele era filho de Zeus com uma mortal chamada Alcmena, que era a esposa do rei anfitrião. A esposa de Zeus, Hera, ela tinha muito ciúme e detestava essas traições de Zeus. Então ela tinha uma certa raiva de Hércules e desde pequeno tentou matá-lo. Inclusive enviou 2 serpentes para o berço dele, mas ele esmagou as 2 com as mãos. Depois, quando Hércules era adulto, num ataque de fúria que foi causado por Hera, ele matou a mulher e os filhos. Por isso ele foi punido e teve que realizar os 12 trabalhos. Essa punição foi dada pelo oráculo de Delfos. Então agora a gente vai começar a falar sobre cada um dos trabalhos do herói grego. O primeiro trabalho foi matar o leão de Nemeia. Os moradores locais não conseguiam nem arranhar o bicho, mas Hércules estrangulou o leão com as próprias mãos. Depois arrancou a garra do animal e tirou o couro dele. E ele fez com esse couro uma vestimenta. A simbologia que eu faço entre esse trabalho e o mundo contemporâneo é que isso aí nos mostra que a gente tem que ter coragem para superar todas as nossas adversidades. O segundo trabalho foi a Hidra de Lerna. Era uma serpente com corpo de dragão, que tinha 9 cabeças. Cada vez que ele cortava uma cabeça, nascia outra. Então ele teve a ajuda do primo dele, o Iolau, que à medida que ele ia cortando a cabeça, o Iolau ia cauterizando a ferida, e aí ela não conseguia mais se multiplicar. A simbologia disso aí, e a analogia que eu faço com o nosso mundo contemporâneo, é que cada cabeça significa os vícios que a gente enfrenta no nosso caminho. E a gente tem que saber superar todos esses vícios. O terceiro foi matar o javali de Erimanto. Esse javali devastava toda a região e Hércules matou o javali. A analogia que eu faço é o seguinte: o javali ele é o símbolo do poder espiritual na tradição druida. Então ele nos mostra o seguinte, que a gente tem que ter controle sobre o nosso espírito, para que a gente possa ascender coisas melhores na nossa vida. O quarto trabalho foi a Corça de Cerineia. A Corça, ele perseguiu a Corça durante um ano. Correu atrás da Corça até conseguir capturá-la. O simbolismo da Corça é a sabedoria. Então isso aí, fazendo uma analogia, significa que a gente tem que sempre procurar, correr atrás sempre de conhecimento. Quanto mais a gente sabe, mais a gente evolui. Então a sabedoria é uma coisa que a gente tem que constantemente correr atrás. O quinto foi eliminar as aves do lago de Stínfalo. O herói as matou com flechas envenenadas. A analogia é que as aves, elas representam os desejos múltiplos e perversos que saem do nosso inconsciente. Então é contra isso que a gente tem que sempre estar lutando. O sexto, que a gente vai parando hoje por aqui, foi a limpeza dos estábulos do rei Algias. O rei Algias ele tinha vários estábulos e há mais de 30 anos não os limpava. Então, mesmo contra a vontade de Hércules, ele teve que fazer a limpeza desses estábulos. E o que ele fez? Ele desviou o curso de 2 rios para poder limpar completamente os estábulos do rei Algias. A analogia que eu faço é que os estábulos
o estrume acumulado são os nossos maus pensamentos. E a gente deve estar sempre limpando a nossa mente para que não se acumule esses pensamentos negativos. Então a gente fica por aqui. Na próxima semana a gente termina os 12 trabalhos de Hércules. A nossa sugestão literária, como eu disse, Neil Gaiman, Mitologia Nórdica. Eu sou suspeito para falar sobre o Neil Gaiman, que é um autor que eu gosto muito. Ele é britânico e ele já fez várias obras, vários livros, acho que mais de 9, e escreve muito em quadrinhos também. E várias dessas obras viraram ou séries na televisão ou filmes. O Neil Gaiman, por exemplo, ele trabalhou já na Marvel. Ele escreveu uma série antológica chamada 1602 e também escreveu sobre os Eternos. Os Eternos é um grupo que em breve vai estar no cinema. A Marvel vai lançar um filme sobre eles. Na DC, ele lançou a série também que ficou clássica, chamada Sandman. Da série do Sandman, tinha um personagem que ganhou tanto destaque que acabou também virando uma série de televisão, que é o Lúcifer, que hoje está na Netflix. A série do Lúcifer, ela foi considerada pelo professor Leandro Carnal, eu estava vendo um vídeo dele outro dia, uma das 3 melhores séries que ele já assistiu até hoje. E o Lúcifer é derivado da franquia do Sandman, que foi uma criação aí do Neil Gaiman. O Neil Gaiman também escreveu sobre deuses americanos, que também virou uma série que está na Amazon. Tem uma outra série também chamada Good Humans, que são Belas Maldições, que conta a história de um anjo e de um demônio que se unem para evitar o apocalipse. Também uma criação do Neil Gaiman. E no livro que a gente vai comentar, que é o Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman, na verdade ele não inventa nada, ele só põe o ponto de vista dele em cima de 15 contos derivados da mitologia nórdica. Vai desde a criação dos 9 mundos até o Ragnarok, que é a destruição dos deuses nórdicos. Então é o ponto de vista dele, mas as histórias são fascinantes. Como eu já comentei antes, todas as histórias elas já foram contadas. A diferença é como você conta. E a maneira que o Neil Gaiman conta essa história, esses 15 contos da mitologia, é fascinante. O livro ele é pequeno, uma leitura aí de um dia você acaba de ler, mas assim, é bem engrandecedor, muito fascinante mesmo. Então, a sugestão literária de hoje, Mitologia Nórdica, Neil Gaiman. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Capítulo 13. Rio. O juiz Damião acaba de falecer. Laudo médico. Falência múltipla dos órgãos. Envenenamento por talho. Como apenas o juiz foi contaminado, os investigadores descobriram o talho nas garrafas de cerveja que o magistrado havia tomado e comprado de uma cervejaria próxima. O dono do estabelecimento, chocado, foi indiciado. Porém, as garrafas das outras bebidas estavam normais e um perito achou uma pequena deformação nas tampas das garrafas compradas pelo magistrado. Além, é claro, vestígios do talho no fundo. Era como se as mesmas tivessem sido abertas e cuidadosamente fechadas em seguida. Portanto, chegaram à conclusão que as garrafas haviam sido adulteradas, talvez no caminho para a casa do magistrado. O problema agora é que o responsável pela entrega está desaparecido, desde o fatídico dia. Isso aumenta consideravelmente a hipótese de um entregador estar envolvido. O dono do bar não tinha nenhum dado concreto do motoboy, visto que o rapaz estava em seu primeiro dia e estava em experiência. Além disso, ele não assina carteira de trabalho, e nenhum documento da moto, nem nada. Maior vacilo. O olho do dono cresceu. Como o movimento está grande, ele foi colocando qualquer um que chegasse de moto e acertava no final da noite. Tudo errado. O delegado do caso entra em cena. A prioridade é encontrar um motoboy. Vamos investigar em todos os lugares. O dono do bar trouxe uma filmagem do estabelecimento e lá aparece o garoto da moto. Vamos espalhar essa imagem e procurar em todos os locais. Favelas, vielas, hospitais, IML, enfim. Temos que achar o cara e a pressão é enorme.
pois o sujeito pode estar envolvido em um assassinato de um juiz importante. O secretário de segurança quer isso resolvido para ontem. Então, andem. Nesse meio tempo, o telefone do delegado toca. Era o EML. Um morto lá bate com a descrição que foi enviada por e-mail para os servidores do local. Eles descrevem que o homem foi morto com um tiro de uma arma de calibre poderoso. Acharam o cara, diz o delegado. No IML, morto com um tiro de fuzil na Praça Mauá, parece. Fuzil? O rapaz disse que foi uma Remington, arma contrabandeada. Cadastra no sistema isso. Cadastrar? Sim, é procedimento. Todo crime com armas, digamos, peculiares tem que ser cadastrado naquele site da polícia, que faz link direto com o site da Polícia Federal. Eles têm que saber, pois estão investigando pesada a entrada desse tipo de armamento no Brasil.